Amém? Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos para que a gente não precise recorrer tanto à Bíblia e você veja a base do texto aí já. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se for para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, e Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13, apenas só para a gente fechar essa primeira parte. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, usa essa palavra como alimento, como instrumento para nós, que ela tenha o mesmo poder de toda a Bíblia, toda a sua palavra, de trazer conforto, de trazer confronto, de trazer direção e de injetar fé e ânimo em nós, Pai. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco essa noite, que não seja, Pai, um estudo, que não seja, Pai, uma ministração do homem, mas que seja a sua própria palavra revelada aqui. Traz, ó Pai, aquilo que os nossos corações não querem, mas precisam ouvir. Traga, Senhor, aquilo que nós necessitamos do Senhor, e que nós possamos ter, ó Pai, essa experiência de ouvir a sua voz, trazendo direção e confirmação aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor possa se manifestar mais uma vez sobre nós, no nome de Jesus, amém e amém. Se assente no seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu trago também um abraço da minha igreja Quadrangular em Bela Vista, da minha esposa, a pastora Daniela, que não pôde vir, mas está assistindo lá da casa da minha sogra, juntamente com a família e minha filhinha Eloá, para que nós possamos ter um tempo melhor aqui. Porque se Eloá estivesse aqui, irmãos, ela estava passando debaixo das cadeiras tudo, ia ter 2 diáconos tacando álcool gel na mão dela o tempo todo, e ela para a mãozinha para receber o álcool gel e depois segue. Vamos lá, essa palavra, ela tem mexido com o meu coração desde o início de ano, e ela traz um momento de direção para nós. Quando surgiu esse convite para ministrar essa palavra, Deus continuou alimentando mais ela e crescendo mais ela, trazendo alguns detalhes para que nós possamos usar para essa noite. Quando vai falar desse texto, Abraão está voltando do Egito, e agora ele volta do Egito com riquezas, com posses, mas ele não tem uma terra para estar. Você lê no texto que ele vai de um lado a outro, ele tenta procurar um lugar para que eles pudessem estabelecer, até que ele encontra um lugar que ele possa estar, um lugar que ele já conhecia, um lugar que ele já tinha armado acampamento. O lugar que ele está é onde pela primeira vez ele fez um altar ao Senhor. Então ele se encontra o lugar para que eu possa me estabelecer, o lugar que sempre vai trazer segurança, o lugar que sempre vai trazer proteção para mim, é no altar do Senhor. Então naquele lugar ele invoca o Senhor e ele permanece ali. Porém Abraão agora está numa fase diferente da vida. Abraão tem muitas riquezas, tem muitas posses, e o seu sobrinho Ló, que caminhava com ele, também cresceu bastante. Também tinha rebanhos, também tinha funcionários, também tinham pastores.
E a terra não estava dando conta de sustentar toda aquela gente. E começou a surgir desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Começou a surgir desavença a ponto dos dois serem família e perceberem que não dava para conviver juntos. E às vezes nós passamos por momentos de desavenças. Momentos de desavenças nos desafiam a tomar decisões e nos fazem, nos forçam, nos obrigam a tomar decisões. Naquele dia, Abraão chega e conversa com Ló: olha, a gente é família, nós somos irmãos. Para que ter esse ambiente? Olha, Deus nos abençoou demais. Eu tenho muitas posses, você também tem. Meus rebanhos cresceram, meus empregados cresceram, os seus também. Vamos agora procurar cada um canto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a gente não vai brigar mais. Antes que eu possa avançar, eu abro aqui um parêntese para nós. Que muitas vezes a maior complicação que nós temos não são quando os dias são maus. Não são quando nós estamos com poucas coisas, com poucos bens. Não são quando as coisas estão apertadas, porque geralmente quando as coisas estão apertadas, a gente acaba se juntando mais e dividindo as coisas. Mas o problema muitas vezes é quando começa a chegar as riquezas, chegar as posses. E aí a gente acha que já não dá mais para conviver como convivia antes. Muitas vezes nós não estamos preparados para o sucesso que nós temos pedido a Deus. Muitas vezes nós não estamos preparados para a prosperidade que nós temos pedido a Deus. E enquanto Deus não dá prosperidade, nós estamos seguindo achando que está tudo bem. Mas quando Deus nos prospera, nós acabamos criando desavenças que antes não existiam. Ló e Abraão saíram junto de Harã, onde eles ficaram com o pai de Abraão por um tempo, e seguiram junto para Canaã, e chegaram lá, não tinha desavença alguma. Mas quando eles descem o Egito, e quando eles voltam do Egito com os bens, aí começam a aparecer desavenças, porque agora eles tinham crescido demais. E às vezes o problema que você está vivendo não são problemas de escassez, mas os problemas que a prosperidade trouxe para você. Nós lembramos de uma passagem bíblica que é muito famosa por muitas canções, muitas pregações, aonde numa noite anterior Pedro e seus amigos não pescam nada, mas no outro dia, depois que Jesus libera uma palavra, eles vão para o mar. Quando eles lançam as redes, começam a aparecer os problemas. O barco começa a querer afundar, as redes começam a querer romper, e se Pedro não dá um grito para as pessoas vierem ajudar ele, eles afundariam o barco, rasgariam todas as redes e não pescariam nada. Porque quando começa a surgir a prosperidade, se não estivermos preparados para a prosperidade, nós podemos passar por apuros. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus não quer me prosperar? Pelo contrário, Ele quer te prosperar. Só que a proposta de Deus não é colocar você lá em cima e você cair. O salmista fala para nós que uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns colocam a sua confiança na força do seu braço. E ele diz assim: chega um momento que eles se curvam e caem. Mas nós que confiamos no Senhor, quando nos levantamos, permanecemos de pé. O desejo de Deus é te elevar, mas quando você chegar lá, Ele quer te dar toda a condição para que você permaneça nesse lugar que Ele colocou você. Quando nós olhamos o texto e avançando, Abraão fala isso com Ló, e Ló faz o seguinte: Ló tem a opção de ser o primeiro a escolher. Ló poderia falar: não, Abraão, eu quero ficar com você. Mas ele aceitou o desafio, foi o primeiro a escolher. Sabe o que ele faz? Ele escolhe com os olhos. Ele começa a ver as opções que ele tem. Ele dá um giro, ele fala: ali é o melhor lugar. Ali parece como o jardim do Senhor, a Bíblia diz para nós. Ele escolhe um lugar e fala: vai ter pasto, vai ter espaço, vai ter bonança, vai ter segurança, vai ser um lugar apropriado para nós. Eu acho que eu acertei em cheio, é esse lugar que eu quero estar.
Ele escolhe um lugar baseado naquilo que os olhos estão vendo, só que o lugar que ele escolhe é em Sodoma e Gomorra. Ló não sabia o dia de amanhã, e ele faz uma escolha totalmente voltada para o momento em que ele está vivendo. E eu tenho medo das escolhas que nós fazemos voltadas pelo momento, porque às vezes o que acontece no momento, irmãos, não condiz com aquilo que Deus tem para mim. O seu momento pode fazer você tomar decisões errôneas, que vai custar caro para você, que pode tirar a bênção de Deus de você. Quando você estiver cansado, é um momento que você não deve tomar decisões. Você não pode fazer escolhas em um momento como esse. E se uma coisa que tem acontecido conosco nesse tempo é um tempo de cansaço, de fadiga mental e espiritual, um estresse que vivemos com tudo que está acontecendo. Quando eu olho e cito esse exemplo, sabe quem eu lembro? Eu lembro de Esaú, o primogênito de Isaac. E quando eu vejo Esaú chegando no momento em que ele está cansado, ele está chegando do trabalho, e Jacó está preparando um guisado ali, preparando uma sopa, um alimento. E quando ele chega, sente o cheiro, e ele fala assim com Jacó: me dá um prato disso aí. E Jacó fala com ele: só te dou um prato se você me pagar. E qual é o preço? Você vai me dar a sua primogenitura. Primogenitura era a bênção principal que o filho mais velho recebia. E ele fala: de que vale isso para mim mesmo? Vou ficar velho, você vai ficar velho, pode pegar isso aí para você. No momento de decisão, no momento de escolha, e o momento em que ele estava cansado, ele abre mão da bênção principal que ele iria receber, porque em um momento em que era para ele descansar, ele estava tentando negociar aquilo que Deus tinha para ele. Agora, o momento em que você vive, eu não sei como você se encontra, mas se você não está no seu melhor, não é tempo de você fazer decisões equivocadas. Não decida pelo momento que nós vivemos, mas decida numa certeza: o seu Deus que te chamou, que te ama, que cuida de você, é um Deus que é eterno. Então Ele sabe a melhor decisão que você pode tomar. Ló poderia, o texto dizer que Ló dobrou os joelhos e orou ao Senhor. Poderia o texto dizer que Ló falou com Abraão: me dá alguns dias para que eu possa pensar, eu vou orar a Deus, vou consultar Ele, vou ver qual é a melhor decisão. Não, no dia que Abraão falou para ele, Ló cresceu o olho e falou: é para lá que eu quero ir. Ló não sabia o dia de amanhã, mas o Deus de Abraão sabia o dia de amanhã. E aí naquele dia, irmãos, o texto que nós lemos termina dizendo assim: Abraão permaneceu em Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Um tempo de direção que Deus está trazendo para nós, e nós vamos continuar essa leitura para que nós possamos concluir a mensagem de hoje. É o seguinte: você precisa permanecer no lugar aonde Deus te chamou. Você precisa permanecer no lugar aonde o altar te alimenta, aonde o altar te sustenta, aonde o altar te dá proteção. Você precisa permanecer no lugar aonde você ouve a voz de Deus falando no seu coração. Você precisa permanecer no lugar aonde Deus se manifesta para você. Abraão sabia que aquela terra não dava para todo mundo. E quem sabe não Abraão, mas os empregados de Abraão podiam falar: não, Abraão é o líder, cara, por que ele deixou Ló escolher? Quem tinha o desejo de escolha, quem tinha a prioridade era Abraão. Ló tinha que ficar com o que sobrasse. Mas Abraão não ficou com o que sobrou. Abraão sabia que a bênção não se tratava de um lugar geográfico. A bênção se tratava e sempre se trata do lugar aonde eu e você estamos, porque nós carregamos a bênção do Senhor dentro de nós. Abraão sabia que quando Deus chamou ele lá de Ur dos Caldeus, quando ele teve que passar por esses lugares, até ele chegar nesse lugar, Abraão sabia que Deus disse: se tu uma bênção. Por onde você passar, a bênção vai estar com você. Então, se lá perto de Sodoma e Gomorra a terra é bonita, lá, se você for para lá, eu tenho bênção para você lá. Mas se você permanecer em Canaã, ainda que Canaã não esteja pronta, nesse lugar eu também tenho bênção para derramar para você. Então Abraão permanece, e principalmente ele permanece por quê? Porque lá era o lugar onde ele tinha firmado o altar.
Vivemos um tempo onde nós buscamos essa segurança. Eu lembro que pouco antes, ou se não no dia das eleições do ano passado, vendo aquelas conversas, aqueles bate-papos relacionados a pesquisas de boca de urna e aparecendo os primeiros resultados das eleições, e percebendo que alguns prefeitos estavam se reelegendo ou voltando depois de um tempo. Prefeitos como nós vemos na cidade do Rio de Janeiro, que nós vimos muitas histórias e muitos fatos relacionados à corrupção, e as pessoas falavam, não, pelo menos na época dele, ainda que tinha tudo isso, tinha segurança, tinha comida na mesa, a gente estava protegido dentro daquilo que seria o nosso amanhã. E perceberam que os votos que deram foram votos de segurança. E por isso muitos voltaram dessa forma, porque as pessoas estavam com medo do amanhã. As pessoas estavam incertas de o que seria o seu amanhã. E isso não pode acontecer comigo e você. Nós não podemos ficar incertos com o que será nosso amanhã, porque o nosso amanhã já está com Deus. O amanhã pertence a Deus. Para nós, se você quer se preocupar com alguma coisa, se preocupa com hoje, porque basta cada dia seu próprio mal. Mas amanhã, a bênção de Deus te espera lá amanhã, se você estivesse seguro no altar do Senhor. Abraão entendeu isso. E aí, se você quiser abrir sua Bíblia para a gente completar a leitura, eu li até o versículo 13 do capítulo 13, eu quero ler do 14 em diante. Porque o texto diz assim para nós: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Para que a gente avance o texto, olha aqui para mim primeiro. Deus permitiu que Ló fosse, que Ló partisse, e só depois que Ló saiu, é que Deus se manifestou a Abraão e fez uma promessa para Abraão. Existem pessoas que escolheram sair da sua vida no ano passado, em anos anteriores, escolheram sair. E talvez você passou por um apuros, vendo essas pessoas te deixando, as pessoas saindo do seu hall de amigos, do seu círculo de amizade, as pessoas saindo da sua vida literalmente. Eu digo para você, algumas delas, ou quem sabe essa específica que está na sua mente agora, Deus permitiu que saísse, para que Ele pudesse liberar uma promessa para esse tempo novo que você vai viver com Ele. Porque quando Deus fala com Abraão, lá no capítulo 12, Ele está dizendo, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Sara estava no pacote, mas Ló era parentela de Abraão. E eu até entendo que Ló segue Abraão, porque o pai de Abraão, Terá, tinha feito uma comissão para essa viagem. Eles estavam na terra deles, e eles iriam para Canaã, só que eles chegam numa cidade chamada Harã e estabelecem lá. E quando Deus chama Abraão e fala, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão está com a sua esposa, ele está com o seu sobrinho, tendo que cuidar do seu sobrinho. E às vezes a vida coloca pessoas assim, que nós acabamos tomando a responsabilidade dessas pessoas. E aí você não quer desamparar essas pessoas. E aí Deus muitas vezes estende um tempo de bênção, um tempo de bonança, que inclui essas pessoas também. Mas você precisa saber que estamos vivendo um tempo onde às vezes o funil está ficando cada vez mais estreito. A situação está se afunilando tanto. E aquilo que Deus prometeu para você, Ele quer reservar e entregar da mesma forma que Ele prometeu para você. Se Deus falou que é para você sair da sua parentela e ir para a terra que Ele está te mostrando, é porque Deus tem um plano específico para a sua parentela e Deus tem um plano específico para você. Não quer dizer que a parentela está de fora da bênção, mas quer dizer que Deus tem uma bênção específica para você. E às vezes a parentela pode estar atrapalhando o que a bênção que Deus tem para liberar para você. Eu quero que você entenda que Deus permitiu que Ló saísse de perto de Abraão, e quando Ló sai de perto de Abraão, a partir desse momento, Deus libera uma palavra para Abraão. E Deus fala bem assim para Abraão: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste.
toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Versículo 17. Deixa eu completar no celular aqui, porque eu perdi esse versículo na minha Bíblia aqui. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha só, Ló fez a escolha dele por vista. Abraão permanece, e quando ele permanece por fé. Tem momentos que Deus te chama para ir, e você vai por fé. No capítulo 12, Abraão foi por fé. Uma terra que eu te mostrarei, sai da sua terra e vai. Por fé ele foi. Agora por fé ele permaneceu. Porque a fé faz você ir e a fé faz você permanecer. Quando Ló escolhe com os olhos, irmãos, ele mostra um perigo enorme que nós temos quando tentamos escolher com os olhos. Porque às vezes os olhos são os nossos maiores inimigos. Porque os olhos muitas vezes roubam aquilo que a visão espiritual, a fé está nos dizendo. Quando Moisés manda os espias olharem a terra, dos 12, 10 deles voltam com um relatório negativo, dizendo que viram gigantes. Falaram que viram tudo que Deus tinha prometido, mas tinham gigantes lá, e que eles iriam morrer, porque eles pareciam gafanhotos diante dos gigantes. Só 2, Josué e Caleb, que olham para aquela situação e falam: a gente viu gigante, mas se Deus não prometeu gigante para nós, gigante é problema de Deus. Nós estamos trazendo aqui as romãs e as uvas que nós pegamos nessa terra, e se Deus prometeu que está lá, nós vimos que está lá, e nós queremos pegar isso. Eles não foram pelos olhos, mas foram pela fé, aquilo que Deus tinha falado. Sabe qual é o outro problema? Outra situação que agora eu posso dizer o contrário. Jesus está próximo à crucificação. Ele está com o seu espírito agitado dentro de si, e ele chama 3 dos seus discípulos mais íntimos e fala: vamos comigo aqui, vigiem e orem. Pedro, Tiago e João não estão percebendo o que está acontecendo dentro de Jesus, não estão percebendo o que está prestes a acontecer diante dos olhos deles. Então Jesus fala para eles vigiarem e orarem, mas eles estão num jardim. Devia estar uma brisa tão gostosa, um tempo tão gostoso, quem sabe uma lua tão bonita como essa que está aí fora hoje, que eles não percebem que o ambiente de calmaria também precisa de vigilância. E naquele ambiente de calmaria, em vez de vigiarem, eles cochilam, eles dormem. Porque os olhos podem nos enganar. Serão situações complicadas, nos desafiando, ou serão situações boas, nos dando um conforto que não é verdadeiro. Abraão, por sua vez, mostra aquilo que a Bíblia diz para nós, que nós chegaremos um tempo que nós não seríamos mais guiados por vista, mas seríamos guiados por fé. Nós não vamos viver por vista, mas vamos viver por fé. Se você estiver numa situação que você não sabe ao certo o que escolher, e os seus olhos estão te atrapalhando, coloque uma venda nos olhos e decida seguir pelaquilo que a fé está dizendo. Não confie nos seus olhos mais do que você confia em Deus. Porque Deus não precisa dos seus olhos para que Ele possa te liberar a visão que Ele tem para você. Porque muitas vezes os olhos nossos são limitados. Nós vemos de um plano muito baixo, irmãos. Ainda que a gente suba no maior monte, ainda que a gente suba no maior prédio, na maior edificação, nós ainda assim não estaremos vendo da mesma forma que Deus enxerga. Ele enxerga tudo do seu trono lá de cima. Ele conhece o meu e o seu amanhã. Ele sabe que as escolhas que eu faço hoje não vão mudar a minha vida se eu tentar decidir pelos meus olhos. Mas se eu decidir por fé, eu falo: Senhor, o que eu tenho que fazer? E Ele vai olhar lá na frente e vai falar: filho, é hora de ir. Ou vai falar como está dizendo para nós: filhos, é hora de permanecer no lugar onde eu te chamei.
Ele pode dizer: filho, é momento de seguir. Ou pode dizer: filho, é momento de ficar. E quando você fica, a partir disso Deus começa a liberar. Filho, agora sim, você ficou, Ló foi embora. Não fica de olho no que Ló estava vendo não, filho. Você disse para ele que se ele fosse para um lado, você ia para o outro. Então olha para o seu lado. Você armou seu acampamento aqui. Olha aonde seus olhos conseguem ver. Comece a ver tudo isso, porque isso eu estou entregando para você e para a sua descendência. Deus está dizendo para ele: a escolha que você faz hoje, que eu estou te entregando hoje, não é só para você, não é apenas para o dia de hoje, não é apenas para fevereiro ou março, ou para 2021 apenas, mas aquilo que estou te dando hoje é para que possa permanecer na sua vida para sempre, porque aquilo que Deus nos dá, irmãos, nunca é paliativo. Deus sempre nos dá coisas eternas. Ele olha, e quando ele olha, ele começa a contemplar aquilo. E Deus percebe que não é um tempo de ficar apenas contemplando. Deus fala: acabou de ver? Agora percorra de um lado a outro, de cima a baixo. Porque o que você viu, isso eu quero entregar para você. Eu vou dizer para você, daqui a alguns instantes, quando a gente começar a orar, Deus vai começar a mostrar lugares para você. Deus vai começar a mostrar projetos para você que você escreveu dentro do seu projeto de vida. Projetos para você que, quem sabe, foram adiados de 2020. Eu não disse cancelados, eu disse adiados. Porque uma coisa nós temos que ter convicção: a pandemia nunca pegou Deus de surpresa. Pegou a gente, mas Deus já sabia quando ela chegaria, o tempo que duraria, o tempo que tem para acabar. Então, se os seus projetos estão com Deus, eles não foram cancelados. A promessa permanece de pé, o projeto permanece de pé. Pode ter sido apenas adiado, mas agora, se você não pôde percorrer antes, está chegando a hora em que Deus está dizendo: filho, você que permaneceu, você que ficou, você que está contemplando e vendo isso tudo agora, percorra e vai para o lugar aonde eu vou entregar para você. Quando ele chega nesse lugar, não se trata de um lugar novo, mas se trata de uma expansão daquilo que ele já tinha. Deus não disse para ele: sai de Canaã, mas disse: aonde você está, você vai olhar, vai percorrer, vai trazer limites novos. E esse lugar vai mostrar a amplitude, a expansão daquilo que eu tenho para você. Deus quer trazer um tempo de expansão para nós. Deus quer trazer um tempo de crescimento para nós. Deus quer alargar nossas tendas, nossas fronteiras. Deus quer que nós possamos não apenas contemplar aquilo que Ele está fazendo, mas que possamos viver, colocar os pés, a planta dos pés, sentir o cheiro, poder desfrutar daquilo que Ele está liberando para nós. Talvez nesse momento eu esteja pregando para alguém que sente o desejo de poder viver a atmosfera de um culto presencial novamente. Talvez por um tempo conseguiu, depois não conseguiu mais, ou nesse exato momento não está podendo, e você está aí tentando sentir isso, está contemplando o que Deus está fazendo, mas você percebe que não é a mesma coisa. Eu quero que nós que aqui estamos, e você que acompanha de casa, você que acompanha de onde você está nesse momento, saiba que vai chegar um tempo em que não é mais hora apenas de contemplar, é hora de percorrer a terra e saber que você não percorre de qualquer forma, você percorre com a bênção de Deus, a autorização de Deus para dizer: onde você coloca a planta dos seus pés, eu estou te entregando por herança. Abraão podia falar: não, eu só enxergo até aqui, vou dar um passo. Eu vou dar 2 passos, tá bom, Senhor, aqui tá bom demais. Não caminhe com medo. Não dê o passo pensando nos cálculos. Mas se Deus mandou percorrer a terra, vai de alto a baixo, lado a outro. Vai até onde você tiver fôlego para ir, mas vai numa certeza: eu estou indo com uma convicção, eu estou indo com uma certeza, Deus prometeu essa terra para mim. E o que me chama a atenção de Abraão, para a gente finalizar a mensagem, você lembra que eu falei que altar traz segurança para nós? Abraão estava no lugar inicialmente que tinha um altar. Ali ele estava. E quando Deus manda ele percorrer a terra, ele percorre de um lado a outro. Quando ele chega na dimensão toda, chega lá nesse lugar, o versículo 18 diz que ali ele constrói mais um altar ao Senhor. Porque a única coisa que me dá certeza e que me dá convicção, se eu não tenho o recibo daquilo ali,
Se eu não tenho escritura daquilo ali, a única garantia que eu tenho é quando eu construo um altar nesse lugar. Quando eu chego nesse lugar e eu estou construindo um altar dizendo o seguinte: Deus prometeu que isso aqui vai ser meu. Ló escolheu algo que estava pronto. Eu escolhi algo que Deus estava edificando. Ló escolheu algo que já estava pronto aos olhos naturais. Eu escolhi algo que Deus me disse que estaria pronto com os meus olhos espirituais. Ló escolheu algo para o seu momento. Eu escolhi algo para a minha geração futura. Ló escolheu um projeto a curto prazo. Eu escolhi algo que vai durar minha vida inteira. E se acabar minha vida aqui, meus filhos vão desfrutarem. E os filhos dos meus filhos vão desfrutarem também. Às vezes a escolha que você faz, irmão, parece que é o caminho mais longo. E aí você fala: não vou esperar esse tempo todo. Mas eu te digo, Deus está falando para você seguir por esse caminho. Esse caminho é o caminho correto, o caminho da honestidade, o caminho da fidelidade. Pode ser mais árduo do que os demais, você está pagando um preço maior que os demais, mas siga por esse caminho. Porque Jesus, quando está terminando o seu sermão, ele fala assim: que quem ouviu as palavras e não praticou é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. E quem ouve as palavras e pratica é semelhante a quem constrói a casa na rocha. E ele dá a mesma sentença para os dois, falando das adversidades que vêm: tempestades, enchentes, ventos, que dão contra aquela casa. E somente nesse dia é que se percebe a diferença que havia nas duas casas. Uma investiu na beleza exterior, uma investiu no seu teto, quem sabe a maneira como ele queria edificar acima do solo. O outro, enquanto tudo estava sendo construído por cima, ele estava pagando o preço para edificar cada vez mais forte na rocha. Quem olhava as duas, parecia que as duas eram iguais. Só que alguém falava: essa aqui ficou pronta mais rápida na areia. A desse cara aqui na rocha, nossa, isso demorou demais. Por que demorou? Porque ele estava fazendo um fundamento. Às vezes você olha e vê, os resultados estão parecendo mais rápidos. E Deus está dizendo para você: não se preocupe com os resultados agora. Se preocupe em solidificar a sua base na rocha. Porque quando vier o dia mau, Ele não vai escolher quem possa tragar, mas vai dar contra as duas casas. E quem tiver alicerçado na rocha permanecerá de pé. Eu termino essa palavra dizendo sobre o altar e a importância dele. Eu libero uma palavra para você dizendo que 2021 Deus quer trazer amplitude para aquilo que Ele já tem em você. Deus vai alargar suas tendas, suas fronteiras, suas posses. Deus vai trazer a prosperidade sonhada que você tem buscado por esse negócio específico, para a sua vida, para que os seus sonhos adiados se cumpram em Deus. Mas quando Deus fizer isso em você, eu quero que você lembre de uma coisa: aumente o seu altar, não diminua ele. Não aceite chegar em um lugar novo, a uma fase nova da sua vida, sem ter um altar novo. Porque os altares determinam as áreas que Deus pode me levar, e Deus vai me fazer permanecer nesse lugar. Chegou em algum lugar novo, algum cargo novo dentro da empresa, lembre-se que lá precisa ter um altar. Chegou em outra empresa, em outro lugar, lembre-se, lá precisa ter um altar. Porque se você não consegue estabelecer um altar aonde você está, irmãos, eu não tenho certeza de que esse lugar foi um lugar que Deus te deu. Se você não consegue ter um altar nesse relacionamento que você está inserido, eu não tenho certeza se esse relacionamento é de Deus para você. Se você não consegue ter um altar lá na empresa onde você está inserido, porque a maneira como as coisas andam lá vão contra aquilo que Deus tem para você, eu não sei se esse é o lugar de Deus para você. Mas Abraão, onde chegava, a diferença dele era: tem sempre um altar ali. Isso vale para nós também. A partir do momento que Deus começa a te exaltar, irmãos, te fazer prosperar, irmãos, ou como Ele disse para Abraão: vou fazer seu nome famoso.
o altar tem que acompanhar aquilo que Deus está fazendo para mim. Se quando eu chegava na igreja, anteriormente, quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, se eu gastava 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração com Deus, se eu gastava um dia, 2 dias de jejum, uma semana com Deus, eu não posso permitir que Deus continue me exaltando, Deus continue trazendo crescimento para a minha vida espiritual, um progresso espiritual, e eu permaneça com o mesmo altar, um altar mais baixo. Ainda bem que nós já passamos o momento da oferta, e eu fico à vontade para poder falar isso aqui melhor. Tem pessoas que é da mesma forma, desde que você serve a Jesus há 10, 20, 30 anos. A mesma oferta você entrega para Deus, a mesma nota você entrega para Deus. Você nunca aumentou o seu altar, embora Deus aumentasse as bênçãos que Ele tem para você. Você nunca teve coragem de aumentar o seu altar, embora Deus tivesse aumentado as suas bênçãos, embora Deus tivesse aumentado as suas posses. Não, se eu fazia para Deus lá no passado, era um dia de jejum, Senhor, hoje eu não posso jejuar menos que 2, 3 dias na semana. Se antes eu pagava o preço, orava ao Senhor para que Ele pudesse abrir essa porta para mim, agora que Ele abriu, meu irmão, eu tenho que orar em dobro no sentimento de gratidão pelo que Deus fez. Se antes eu pagava o preço para que toda a minha casa fosse salva, e agora ela está salva, qual o preço que eu tenho que pagar, irmãos? Se tem uma coisa que me chama a atenção em Abraão, muito mais do que a fé que ele tem, porque a Bíblia exalta bastante a fé dele, mas é um procedimento dele que onde ele chegava, ele precisava edificar um altar. Eu digo essa noite, Deus quer reparar o altar da sua vida para que Ele possa voltar a trazer aquilo que Ele tem para você nesse tempo. É um tempo em que nós cristãos precisamos ter o altar reparado. Nós temos que entender que em meio a tudo que estamos vivendo, talvez o nosso altar não esteja como Deus queria que estivesse. O povo está um tempo clamando por conta da seca, resmungando por conta da seca. E quando Elias aparece, ele vai desafiar os profetas de Baal, para que o povo pudesse parar de oscilar quem era o Deus de verdade, se era Deus ou se era Baal. E ele fala, o Deus que respondeu com fogo vai ser o verdadeiro Deus. O tempo era de seca, eles precisavam de chuva, precisavam de água. Os profetas de Baal vão primeiro, passam a manhã inteira, até a hora do sacrifício da tarde, tentando clamar de alguma forma que Baal pudesse trazer resposta, e Baal não faz nada, porque Baal não é Deus. Elias sabia que era o verdadeiro Deus, mas antes dele clamar a Deus, para que Deus pudesse fazer cair fogo do céu, sabe o que ele faz? Ele repara o altar, ele arruma o altar, ele endireita o altar. Ele percebe, se a gente está um tempo de seca, tentando clamar e tentando fazer mudança, se a gente se afastou de Deus e quer achar que é apenas fazer uma oração e Deus responde de novo, não, primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar o altar novamente para que Deus possa voltar a agir nesse altar. Eu não sei até onde você está pegando essa mensagem, mas eu estou entendendo uma coisa, irmãos. Deus está querendo reparar nossos altares nesses dias, porque quem sabe o que já surgia no altar antes já não é suficiente para nós. Talvez a terra que antes dava alimento para Abraão e Ló, agora só sustenta um, e daqui a pouco não sustenta mais. Por isso Deus precisou ampliar o altar. Eu estou clamando, resmungando pela seca que eu estou vivendo, mas eu não quero arrumar o meu altar. Eu clamo, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E o que sobra é cansaço, fadiga e frustração, porque eu estou clamando por fogo, se não é o Deus errado, porque eu sei que você está clamando ao verdadeiro Deus, mas eu estou clamando com o meu altar bagunçado, eu estou clamando com o meu altar errado, meu altar está fora de ordem, e para Deus fazer alguma coisa, primeiro eu preciso edificar o meu altar. Então Elias arruma o altar, e o que ele oferece ali, muito mais do que o cordeiro. Se o povo queria água, e a proposta não era apenas o fogo,
mas o que viria após o fogo, porque o fogo só serve de atrativo. O fogo não traz sustentabilidade, o fogo apenas prepara, o fogo apenas atrai. Lembra de Moisés? Ele só chega na sarça porque a sarça está pegando fogo, o fogo não consome. E o fogo que viria ali era apenas para identificar que era o Deus verdadeiro, mas o que o povo queria era chuva, era água. Então Elias fala: vai pegar água e vai encher, e vai molhar aqui o suficiente para que possa escorrer pelas valetas e encher toda a valeta, porque aí eu vou entender que tem alguma coisa de importância nesse altar. A sua vida vale muito mais do que qualquer riqueza que você consiga colocar no altar. Mas se você não consegue colocar qualquer riqueza no altar, é sinal de que a sua vida não está inteiramente no altar. Foi tão bom que o pastor Albert tirou a oferta antes, porque senão você ia achar que eu estava fazendo uma oferta, um momento de oferta para você. E eu estou querendo dizer para você que Deus está muito mais interessado em que o seu altar, o seu coração esteja completamente inclinado para Ele, do que qualquer coisa que você consiga colocar no altar. Porque a primeira coisa que Deus quer, e o que Ele morreu não foi pelas suas posses, pelas minhas posses, mas foi pela sua vida, foi pela minha vida. E eu termino essa mensagem dizendo para você isso aqui: Igreja do Evangelho Quadrangular em Marcílio de Noronha, receba essa palavra que Deus vai ampliar os seus territórios, as suas tendas, as suas posses. Se você pertence a esse ministério, essa igreja, tenha certeza, permaneça nesse lugar, porque esse altar trouxe manifestação de Deus para você. Permaneça nesse lugar porque você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Permaneça nesse lugar porque esse lugar traz confiança para você, esse lugar traz segurança para você. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus ampliar as posses da sua vida, lembre também de ampliar o altar que Ele liberou para você. Você vai viver 2021 um tempo onde o seu altar vai ser aumentado, um tempo onde aquilo que Deus fez no passado Ele vai fazer muito mais. Ah, meu irmão, minha irmã, que vontade que eu estou de falar nomes aqui, porque Deus está dizendo para você: você vai viver um tempo novo no seu ministério. Você vai viver um tempo de altar maior, mais enlarguecido por Deus. Não confie nos seus olhos, não confie na mídia, não confie nas coisas da terra mais do que você confia em Deus. Porque se você permaneceu com Ele, se você está com Ele aqui, Ele está liberando algo como direção para esse tempo novo que Ele tem para a sua vida. Eu queria convidar você para se colocar de pé no seu lugar, porque nós precisamos finalizar esse momento. Mas eu quero que você saiba, quando você se coloca de pé, é Deus dizendo para você, como disse para Abraão: ei filha, ei filho, comece a contemplar, comece a olhar com os seus olhos aquilo que eu quero entregar para você. Não mais olhos físicos, mas olhos espirituais. Olha o que eu estou mostrando para você. Olha aquele projeto que ficou adiado. Olha aquelas coisas que você achou que não dava mais tempo de fazer. Ei, eu estou liberando uma palavra para você. Depois que você contempla isso, percorre essa terra, vai até esse lugar e testifique de que eu sou o Senhor que falei e que vou fazer na sua vida. Eu gosto de ver uma palavra que Deus fala. E quando a última vez que eu estive aqui, eu preguei essa mensagem. Quando Deus termina de falar com Ezequiel sobre o vale de ossos secos, Ele diz bem assim no final: eu, o Senhor, falei e farei. Ele termina dizendo isso: eu falei e eu vou fazer o que eu falei. Eu acho que você conseguiu pegar o que Deus está dizendo para você. Eu falei e eu farei o que eu acabei de falar para você. Primeiro você contempla, depois percorre numa certeza de que aquilo que eu falei, eu vou fazer na sua vida. Ara labaxê me anda labassor me canta labaxê anda labas.
Oh, eu estou sentindo aqui algo de Deus grande, e eu estou vendo esse altar sendo enlarguecido aqui. Eu não vejo limite de paredes, eu não vejo limite de teto, mas eu vejo uma unção que desce de Deus, porque tem um altar em reconhecimento ao nome do Senhor. Pastor, eu não estou conseguindo ver. Pastor, eu não consigo enxergar como o Senhor está falando. Ei, meu irmão, eu não estou dizendo para você com os olhos dessa terra, eu estou dizendo com os olhos da fé. Está difícil de entender? Então tampe os seus olhos e comece a ver o que Deus está querendo te mostrar nessa hora, porque certamente isso Ele quer te entregar. Enquanto o Ministério do Louvor vai louvar com a parte dessa canção, eu quero que você desfrute desse tempo para contemplar aquilo que o Deus desse altar está liberando para você nesse momento, porque Ele fala e Ele faz. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Segura para nós um pouquinho baixinho para que a gente possa orar. Segura, só para que a gente possa orar. Teve uma vez que Deus, eu quero terminar a mensagem assim, para orar por você. Teve uma vez que Deus me pegou com essa música em inglês. Eu não sei muita coisa em inglês, eu sei bem pouco inglês, e a minha pronúncia é muito fraca. Mas aquele dia Deus me fez ver o que os cantores estavam cantando, e não é muito do que a gente canta apenas. Por exemplo, o nome dessa canção é Caminho no Deserto, para nós aqui. Mas você sabia que em inglês essa canção não é Caminho no Deserto, mas a tradução é o Criador de Caminhos, o Feitor de Caminhos, o Waymaker, dizendo que Deus pode abrir sim um caminho no deserto, mas Ele pode abrir um caminho no mar para você. Ele pode abrir um caminho onde não tem caminho ainda. Eu vivo a experiência hoje de pastorear uma igreja que eu vi, quando cheguei lá, uma estrada sendo aberta por trás da igreja quadrangular em Bela Vista ali. Hoje você que sai daqui de Viana, entra ali por trás do Shopping Mochuara, você pode cruzar aquela estrada nova e você vai sair lá da Darli Santos em Vila Velha. Quando eu cheguei naquela igreja não tinha esse caminho, e Deus começou a me lembrar: ei filho, eu sou o Deus que abre caminhos. Eu morava em Jardim América, eu via como é que era o trânsito lá, quando eu ia trabalhar, de muitos caminhões e carros que tinham que passar para chegar, ter acesso ao porto, por Jardim América, cortar para Santo Torquato, entrar para Paú, até chegar lá no Cais de Capoaba. Hoje em dia eu não vejo mais isso lá, sabe por quê? Porque um caminho foi aberto, agora eles desviam e passam direto por esse caminho. E Deus diz para nós: para você parece difícil hoje, até que eu abra um caminho para você. E o que eu me apaixono ainda mais nessa música é que diz: Ele é aquele que trabalha com milagres e que Ele é o guardião da promessa. Quando a gente canta Deus de promessas, irmão, a gente cantou isso com toque no altar, trazendo a arca diante do trono. Deus de promessas para nós é mais uma fala. E a gente vive num tempo onde
Os políticos que regem a nação sempre fazem promessas para conquistar o coração do povo. Então Deus de promessa para nós talvez não traga tanta profundidade assim. Mas quando eu vi que a tradução era o guardião da promessa, aí eu entendi o seguinte: eu fiz a promessa, mas eu não entreguei para um terceiro. Eu estou guardando a promessa até o momento que você esteja pronto para receber isso aí. Consegue entender? E o personagem que eu falei para você, Deus falou sobre Canaã para Abraão 430 anos antes do povo chegar em Canaã. Deus falou isso para Abraão. O povo ainda ia virar escravo no Egito, ia passar por um tempo, mas Deus falou: Abraão, essa terra eu estou dando para a sua descendência. E fica tranquilo, Abraão, eu não vou confiar para Miguel, eu não vou confiar para Gabriel, eu não vou confiar para nenhum outro anjo. Eu estou segurando aqui comigo. Quando o povo estiver pronto, pode ter certeza, eu estou entregando a promessa. Você está conseguindo pegar o que Deus está falando para você? Ei, eu te fiz promessa, mas eu vou te entregar na hora que você estiver pronto para isso. Enquanto isso, fica tranquilo, eu estou guardando a promessa. Se eu botasse na mão de outro, talvez outro poderia perder. Talvez eu precisava me lembrar: Senhor, chegou a hora de entregar a promessa do Saulo, a promessa da quadrangular, lá em Macedo Noronha. Não, Deus falou assim: não precisa ninguém me lembrar, está na minha mão. Na hora que for o momento exato, eu estou entregando, porque eu estou guardando essa promessa. E eu não quero dizer, irmãos, eu já preguei algumas vezes aqui, eu já preguei com vencedores aqui, vocês me conhecem. Eu não quero falar algo emocional para você, mas eu digo algo debaixo de temor e tremor. 2021 Deus vai entregar promessas para você. Muitas delas foram adiadas, muitas delas você não estava pronto para isso, mas já estava pronto em Deus. Mas Deus te preparou para esse tempo, para que as promessas cheguem sobre você. Então, pastor, o que é que eu faço hoje? Permaneça. E enquanto permanece, vai arrumando o altar, vai endireitando o altar. Quando você perceber que caiu o fogo, não é tudo, não se contente com o fogo, porque o fogo é apenas um prenúncio de que a chuva abundante está vindo sobre você. A chuva abundante está vindo sobre esse lugar. Ora lá, baixeira, me canta lá, bassoura e anda lá, ora lá, baixeira e anda lá. Eu sinto Deus aqui, irmãos, no meio de nós. Eu sinto uma presença forte de Deus aqui. É porque Ele sabe que tem Abraão edificando altar. É porque Ele sabe que quem permanece não é como Ló, que escolhe por vista. Ló vai atrás de coisas prontas. Abraão espera Deus trabalhar por ele. Ora lá, baixeira e anda lá, baixeira e anda lá. Desde a antiguidade ainda não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que a mente jamais imaginou, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E quando ele termina esse texto, Paulo diz assim: os quais ele revelou ao seu Espírito. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles dizem: algum profeta, Elias. Alguns dizem isso, dizem aquilo. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: você é o Senhor, o Cristo vivo, o Filho de Deus vivo, que viria sobre nós, o Messias, o enviado. E Jesus fala para ele: Pedro, o que foi revelado para você não foi da carne, mas foi do Espírito. Porque quem tem altar com o Senhor, o que há para você fazer, o Deus desse altar se revela para você. Por isso que Ele fala tanto no seu espírito essa noite. Por isso que está tendo um conflito o tempo todo. Eu acredito, não acredito. Eu acredito, não acredito, porque a revelação que vem para você não é revelação na sua alma, não é revelação na sua carne, mas é uma revelação no teu espírito. Então se baseia, porque a fé é alicerçada dessa forma. Deus vai jogar luz nessa escuridão que está o seu planejamento de 2021. Deus vai abrir caminho nesse planejamento seu para 2021. Esse monte de certeza que está pairando, ei, fica tranquilo, Ele está te dando direção essa noite. O caminho não é o que você escolheu, o caminho que Ele já traçou para você passar.
um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então confie e passe por esse caminho. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar para que nós encerremos esse momento. Mas eu ainda não fiz isso porque eu sei que Deus está falando forte em corações aqui. E sabe por que eu não fiz ainda? E a gente vai ter que cantar mais um pouquinho, Jennifer. Sabe por que eu não fiz ainda? Porque eu sinto que nesse momento tem gente perfurando a terra para edificar o seu altar na rocha, perfurando a terra para fazer um altar mais firme para o Senhor, perfurando a terra para que você possa aprofundar as suas raízes em Deus e se aprofundar ainda mais nessa rocha que é Jesus. E eu não consegui orar ainda, porque ao mesmo tempo tem pessoas que estão vendo tanta coisa que Deus está mostrando, e Deus está dizendo para você: amanhã você percorre por aqui, segunda-feira você percorre por ali, terça-feira você manda um e-mail para cá, quarta-feira você vai em tal lugar, quinta-feira você faz isso. Deus está dando o seu planejamento da próxima semana, irmãos. Ei, e o seu fevereiro pode ter desafios para a nação brasileira, pode ter desafios enormes para nós, mas uma certeza é certa: o Deus que preparou o caminho para você já conhece seu fevereiro, seu março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele já está lá em 2022 te esperando, irmão. Mas escolha permanecer nesse altar. E à medida que você amplia o altar, amplia suas posses, edifique altares maiores ao Senhor. Vamos cantar só esse pedaço de novo para a gente orar. E eu quero que você cante isso com fé. O seu Deus, Ele é o Deus que pode fazer tudo isso. E o seu Deus é aquele que faz tudo isso para você. Cante ao Senhor.